Boa noite, meus amigos de todo o Brasil, amigos de Fortaleza, amigos dos demais estados, Pernambuco, Paraíba. Nós estamos com o nosso canal aí, falando hoje sobre o 7 de abril. Hoje é dia do jornalista. Jornalistas que são fundamentais em uma democracia. Se o Brasil quiser ser uma democracia a contento, ele tem que respeitar o jornalismo profissional, o jornalismo como uma profissão de talento. E o Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, já disse que a profissão de jornalista não requer um diploma, ou seja, o indivíduo, o repórter, aquele que escreve diariamente para um jornal, ele pode fazê-lo pelo seu próprio talento, seja na área jurídica, seja em qualquer outra área científica ou apreciando os fatos corriqueiros, sociais, policiais ou de qualquer outra origem. Nós temos aí que, se não for o jornalismo nacional, a força do jornalismo nacional, nós não teríamos nenhum quantitativo de mortes pelo coronavírus. Porque este presidente da República que está lá sentado, ao tempo que colocou um general lá, o general que obedecia porque era mandado, ele não tinha ciência do que fazia, mas como ele era mandado, ele obedecia. Então, mandaram suspender essa estatística diária que hoje perfaz mais de 660 mil mortos no Brasil. É muita gente para um país que teve toda a oportunidade de ser o primeiro a iniciar a vacinação, porque assim o laboratório Pfizer tentou várias vezes oferecer a compra aí por outubro de 2020, mas não foi aceita, porque teria que tomar um remédio que servia para malária, outro que servia para piolho, para verme, porque o presidente pensava assim, presidente que tem um currículo minúsculo, seu currículo está no livro O Cadete e o Capitão, um livro aí clássico, e o currículo dele é miserável. Eu não o aprovaria para fazer mestrado em qualquer área, bem reduzida assim, por exemplo, política pré-eleição. Eu não aprovaria o currículo do senhor Jair Bolsonaro para fazer este pequeno mestrado, que duraria um ano, porque o cidadão não tem condições. Então, esse papel do jornalismo é fundamental. Jornalistas já foram mortos do Brasil. E eu vou lhes mostrar porque o jornalismo é fundamental. Senhores, lembram da Lava Jato, que eu tanto aplaudi. Louvei a Sérgio Moro pela coragem de prender bandidos ladrões. Porque no Brasil, os juristas costumam dizer ontem e hoje, ainda tem que dizer. Do Brasil, a justiça normalmente atinge pretos, pobres e putas. Atinge aquela senhora que está com filho, uma pobre miserável, que tira um pacote de biscoito de uma prateleira de supermercado para matar a fome do filho. Precisa chegar ao STF para receber um habeas corpus pelo furto famélico ou crime de bagatela, que não são a mesma coisa, mas um está inserido no outro. Quer dizer, no Brasil se pune coisas que deveriam ser punidas pela distribuição de renda, punidas pela legislação que amparasse o social. O que é o social? O social não é um bagunçal, não. Não é invadir terra produtiva para vender, não. Social é dar oportunidades às crianças, aos adolescentes, de terem uma educação e uma formação para não cairmos no banditismo. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o rei Pelé, o atleta do século XX, ao fazer o 20º gol no Maracanã em 1969, no Vasco da Gama, cujo goleiro se chamava Andrada, um gol de pênalti, ele disse, profundamente emocionado, que cuidai das criancinhas, cuidai das criancinhas, cuidai das criancinhas. Se em 1969 nós tivéssemos cuidado das criancinhas, não teríamos
esta formação de bandidos que tem no Brasil. E essas casas de recuperação, a maioria delas formam bandidos. O menino chega lá com um furto, já se especializa em furto. Infelizmente, esta é a grande verdade que se vê neste Brasil de hoje. Então, meus amigos, o jornalista é fundamental. O que faz o jornalista? O jornalista, ele presencia o fato e tudo documentado, em vídeo, em áudio, de todas as formas, e expõe a notícia para a sociedade ou faz um comentário, se do fato ele entender. Se ele entender da persecução criminal, ele fala da persecução criminal. Se ele entender de ciência política, ele vai comentar um fato político, que é muito difícil hoje no Brasil comentar fatos políticos, porque dinheiro na cueca de um senador, isso não é fato político, isso é fato de bandido. E o cidadão está lá sentado como senador ainda. Muito bem. O outro exemplo da atuação do jornalista trata-se do americano Greenwald. É um jornalista famoso dos Estados Unidos, que é casado com o deputado Valdir Miranda. Valdir Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro. Formaram parceria de todas as formas. Se amam. São dois homens que vivem juntos. Nada eu tenho contra. Como não tenho contra com duas mulheres que vivem juntos. E eu já fui chamado de homofóbico. Homo significa igualdade, né? Quer dizer que eu tenho fobia à igualdade. Eu tenho fobia à igualdade. Eu tenho fobia à desigualdade, à distribuição de renda, os crimes contra os pobres, os 5-5 do Supremo Tribunal Federal para não reconhecer o tempo de serviço do trabalhador anterior a 1994. Isso aí eu tenho uma verdadeira fobia a isso. É lamentável. E os jornalistas mostram os fatos. Greenwald mostrou, recebeu de uma fonte, não interessa, a fonte é garantida segredo pela Constituição Federal. Se eu dou a notícia aqui, detalho a notícia, eu não preciso dizer quem me deu aquela notícia. Provem que é mentira a minha notícia. Greenwald mostrou toda a parceria criminosa entre o senhor ministro Sérgio Moro, que hoje era candidato a presidente. Ele destruiu a Lava Jato, quis prender do jeito que ele queria. Eu vou prender esse cara, eu vou prender esse outro, eu vou prender esse outro. E alijou, jogou de lado o devido processo legal, que é cláusula pétrea da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2º da Carta Magna de 1988, que os idiotas dizem que não, que no Brasil só devia mandar uma pessoa, porque é muita coisa, embaralha muito. Evidentemente tem que haver harmonia, mas quem não sabe viver em harmonia, quem tem o espírito ditador, não pode dirigir nem um time de futebol, nem um time de botão. Essa é a grande verdade. E aí, Greenwald mostrou tudo. Aí entraram contra ele uma ação do Supremo Tribunal Federal até para expulsar do país. E o Supremo Tribunal Federal disse na Constituição de 1988, pela vontade do povo brasileiro, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A imprensa tem a sua proteção legal nos termos do artigo 220 da mesma Constituição, e a fonte, aquela fonte, aquela pessoa ou aquela instituição de onde se obtém a notícia, essa notícia fornecida, dada, publicada, falada por um jornalista, essa fonte é protegida. O jornalista não precisa revelar de onde obteve a fonte. Quem quiser, diga que é mentira. Voltando ao caso da Lava Jato, o senhor Sérgio Moro, com aquela voz de tenor dele, disse: não, mas isso somente está fora de contexto. Está fora de contexto. Eu fiz, mas eles captaram e está fora de contexto. E foi o primeiro no Brasil, um dos primeiros, Deltan Dallagnol, que era procurador da Lava Jato em Curitiba, aquele garoto afoito. Ele foi o primeiro, junto com o Sérgio Moro, a usar o Telegram, esse aplicativo que se escondia.
esse aplicativo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do Brasil, fez aparecer. Como é que eu tenho uma companhia de mídia no Brasil e eu não tenho representação, não tenho escritório, fica aí ao léu por conta de quem? Seria coisa de bandido. Muito bem, parabéns aos jornalistas, parabéns a Miriam Leitão, parabéns a Sérgio Chapelin, que já aposentou, a Cid Moreira, a William Bonner, parabéns a Merval Pereira, parabéns os jornalistas da Folha de São Paulo, inclusive aquele que disse que queria que Bolsonaro morria. Se querer que alguém morra, como diz o Bolsonaro, todo mundo vai morrer, porra. Então, queria não, ele não ameaçou, não há crime ali, é um fato atípico. E foi investigado pela Procuradoria da República, porque a Procuradoria da República, o Procurador da República hoje é um servo do senhor Jair Bolsonaro. Um manda, outro obedece. Se bem que Jair Bolsonaro nunca mandou no Exército, que capitão ele nunca chefiou nem 100 soldados. E quer mandar essa nação pensando que todo mundo é trouxa. Quer fazer revolução, quer fazer ditadura sem ter condições. Fracassou na Praça dos Três Poderes com aquela turma lá, fracassou no 7 de setembro e agora está aprontando uma para as eleições. Ele não quer o resultado das eleições. Ele aprendeu isso com Donald Trump, porque ele tem uma mente curta, uma mente torpe. É um cara que não tem intelectualidade nem para ser vereador na pior cidade do Brasil, quanto mais presidente da República. Esses são os equívocos que a democracia nos leva. Nos leva a esses equívocos, com aquelas coisas todas que aconteceram no governo anterior, aqueles 13 anos também nefastos, que cai tudo na sua mão, das suas costas. Está aí a gasolina, os estouros, as roubalheiras da Petrobras. Quem está pagando é você, quem está pagando somos nós. E agora vem um que fez lá o estouro, junto com as suas parcerias. Nós temos que ajeitar a Petrobras. Como ajeitar a Petrobras se foi ele que organizou aquela organização que atuou na Petrobras, aquela organização administrativa que terminou nos crimes que os senhores conhecem? Esse indivíduo tratava um diretor lá, o ladrão maior, de Paulinho. Ei, Paulinho! Não sabia. Eu acho que só tem um critério para ser presidente da República do Brasil, um pré-requisito, é a idade mínima, 35 anos. E agora tem outra, parece que é ser cego e imbecil. Que como, Petrobras é um gigante. Como é que eu tenho um gigante do Estado e não conheço o gigante? Se eu administrasse esse Estado, diariamente o gigante estava na minha tela, com o que deu hoje, o que deu lucro, qual foi o aumento, por que isso, por que aquilo. 5 minutos você fazia isso. Viva o jornalista brasileiro, viva a imprensa brasileira. Boa noite.